Ambiente de milagre, deu até calor. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela vida do teu filho e nós te pedimos que a tua palavra flua através dele, como água derramada, Senhor, que ele se derrame na tua presença e que haja, Senhor, um transbordar sobre cada vida. No nome de Jesus, palavras do Senhor sendo semeada nos corações, gerando frutos para o louvor da tua glória, em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Tem crente nesse lugar? Tem crente nesse lugar? Aleluia. Então dê uma salva de palmas bem forte ao Senhor. A melhor salva de palmas que você tem, querido. Porque a Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor, não só hoje, mas para sempre. Amém? Queridos, nessa noite o Senhor colocou uma palavra no nosso coração para trazer para a igreja dele, com o título O Poder das Palavras. Se eu fosse dar um tema para essa mensagem, o tema seria: mude suas palavras e mude sua vida. Vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo de número 19. Provérbios 19 e o versículo de número 21. Perdão, queridos, Provérbios capítulo 18 e o versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. Vamos nessa noite estar meditando na palavra do Senhor na versão Almeida, revista e atualizada. Se os irmãos puderem nos ajudar para estar colocando sempre nessa versão lá no telão, na Almeida, revista e atualizada, eu agradeço. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Na versão NVI diz assim a palavra do Senhor: a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Na NTLH, linguagem dos dias de hoje, diz assim: o que você diz pode salvar ou pode destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será bem recompensado. Feche os seus olhos, querido. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa noite eu profetizo a tua palavra caindo em boa terra, Senhor, dando frutos transbordante, Senhor, a tua palavra sendo germinada nos corações. Meu Deus, eu proíbo nesse momento toda ave de rapina, todo principado e toda potestade enviada a este lugar, Senhor, para roubar a semente. Caia por terra agora em nome de Jesus, Senhor, que nessa noite a tua palavra, meu Deus, possa fazer transformações, mudanças, venha formar novas vidas e novos seres nessa noite, Senhor, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, em uma cidade, em uma esquina de uma cidade, imagine só, tem esse mendigo aí, um morador de rua, um mendigo na verdade. Ele tinha casa, mas ele era um mendigo. Ele estava constantemente na esquina pedindo esmola. E esse mendigo, ele estava pedindo esmola, e ele colocou uma placa, e nessa seguinte placa tinha as seguintes frases: eu sou bem-sucedido, eu sou lindo, eu nasci para dar certo, minha vida é uma vida confortável, eu tenho uma família abençoada. E as pessoas que iam passando e observando aquele homem que ficava ali na esquina, alguns olhavam e ficavam assim, sem entender
como ele estava naquela situação, e ele colocava uma placa daquela do lado dele para pedir esmola para as pessoas. Outros olhavam para aquele mendigo e diziam: esse homem é louco. Como é que ele está ali pedindo esmola e dizendo que ele nasceu para dar certo, que ele é lindo, que ele é bem sucedido, que ele tem uma vida de sucesso, e ele está nessas condições? E outros passavam e lhe jogavam algumas moedas, lhe jogavam alguns reais, dinheiros ali. E o que foi que aconteceu? Ele começou a perceber, Felipe, que todas as vezes quando ele chegava em casa, ele ia contar as esmolas que ele tinha recebido, e cada vez mais estava aumentando. Cada vez mais, Alexandre, estava aumentando, dia após dia, semana após semana, ele estava ficando cada vez mais abençoado. Até que um certo dia, chegou um executivo, como esse da imagem. Chegou um executivo bem famoso, um homem cheio da grana, dono de grandes empresas. Esse executivo chega para ele e convida ele para fazer uma campanha. Eita glória! Para fazer uma campanha da empresa dele. Ele diz bem assim: você é um cara muito inteligente, e eu queria te convidar para você fazer parte da nova campanha da minha empresa. E ele disse: vamos lá, eu não tenho nada a perder. E esse homem foi. E esse homem chega lá, participa da campanha, foi sucesso de vendas para a empresa, e ele agora é contratado pela empresa. E esse homem é contratado pela empresa, e com o passar dos anos, Marilisa, esse ex-mendigo, Ivne, agora ele se torna um dos sócios majoritários da empresa. Esse homem agora se torna um dos ex-sócios majoritários da empresa. E aí, quando as pessoas começaram a lembrar dele antes pedindo esmola, e ele agora como um grande empresário de sucesso, um rapaz, um jornalista chega para entrevistá-lo e pergunta: mas Paulo, o que foi que aconteceu na sua vida para você, para uma mudança tão enorme na tua vida? Você era mendigo, vivia pedindo esmola, e hoje você é um grande empresário de sucesso, um dos sócios majoritários dessas grandes empresas. E ele disse que o segredo foi que ele encontrou um livro. Ele encontrou um livro. E nesse livro que ele encontrou, que ele encontrou, tinha palavras. Porque na verdade, antes, queridos, antes dele encontrar esse livro, sabe qual eram as palavras que tinha na plaquinha dele, Andriane? Na plaquinha dele, antes dele encontrar o livro, tinha assim: eu sou um miserável, minha vida é uma desgraça, eu nasci para dar errado, a minha vida sentimental é uma desgraça, eu não sei lidar com o dinheiro, em tudo que eu coloco a mão, tudo dá errado. Essa era a placa que ele tinha antes de encontrar esse livro. E no livro dizia assim, no livro que ele encontrou, dizia assim: aleluia. No livro que ele encontrou dizia assim: diga ao fraco que sou forte, porque quando estou fraco, então sou forte. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E aí ele disse para o jornalista: aquilo me tocou profundamente. Como nada tinha a perder, decidi trocar os dizeres da placa para: veja como sou feliz, sou um homem próspero, sei que sou bonito, sou muito importante, tenho uma bela residência, vivo confortavelmente, sou um sucesso,
sou saudável e bem-humorado. E a partir desse dia, tudo começou a mudar. A vida me trouxe a pessoa certa para que tudo o que eu precisava até aquele dia. Até que cheguei aonde estou hoje, tive apenas que entender o poder das palavras. Queridos, na sua vida não é diferente. Diga para o seu irmão que está do seu lado: as suas palavras, diga bem assim para ele, as suas palavras vão determinar o seu destino. As suas palavras vão determinar o seu destino. Se você dentro da sua casa, você só sabe abrir a sua boca para amaldiçoar o lar que você mora, para amaldiçoar a vida dos seus filhos, para amaldiçoar o seu casamento, para amaldiçoar a sua empresa, você vai viver uma vida de maldição. Você vai viver uma vida de inferno. Mas se pelo contrário você começar a abrir a sua boca e dizer: o meu casamento é uma bênção, por mais que ele não seja, por mais que você não esteja vivendo um casamento nesse momento abençoado, mas se você começar, querido, a abrir a sua boca e declarar: o meu casamento é uma bênção, e por mais que sua saúde não esteja muito bem esses dias, e você começar a declarar: eu tenho saúde, e você começar a abrir a sua boca sobre a vida dos seus filhos, por mais que por um momento eles estejam meio desobedientes, você começar a dizer: eu tenho filhos abençoados, eu tenho filhos obedientes, eu tenho filhos que serão homens e mulheres de sucesso. Por mais que sua vida financeira não esteja indo muito bem durante esses dias, mas aí você começa a abrir a sua boca e dizer: eu sou um homem próspero, eu sou uma mulher próspera, eu nasci para dar certo. Como na vida de José, onde eu colocar as minhas mãos, o Senhor vai me abençoar, o Senhor vai me fazer prosperar. Querido, pode ter certeza, você vai começar a ver as coisas mudar na sua vida. Você vai começar a ver as coisas mudar na sua vida. A palavra do Senhor, a primeira coisa que temos que aprender nessa noite sobre as palavras é: quais são as verdadeiras palavras que realmente têm poder sobre a minha e a sua vida. Olha o que diz Isaías capítulo 55 e versículo 11: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará com que me apraz, e prosperará naquilo para o que designei. Em outras versões diz: e cumprirá o propósito para o qual ela foi lançada. Ela cumprirá o propósito para o qual ela está sendo liberada. E Deus está querendo dizer para você nessa noite: comece a colocar as minhas palavras na sua boca. Comece a declarar a minha palavra. Comece a... Pare de falar bobagem, pare de estar falando asneira, pare de estar liberando maldição sobre o seu casamento, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a vida dos seus filhos, e comece a liberar a palavra de Deus. Comece a liberar a palavra de Deus, e você vai começar a ver do caos novas coisas se formarem. Porque assim, Gênesis capítulo 1 diz: e no princípio criou Deus os céus e a terra. E os teólogos e historiadores vão dizer que esse intervalo aí entre o primeiro versículo e o segundo versículo de Gênesis vai dizer que antes do versículo 2 há bilhões e bilhões de anos que se passaram. Porque Deus não cria caos, Deus não cria nada de maneira imperfeita, mas algo aconteceu, Edileide, algo aconteceu para que a terra viesse se tornar em caos. Mas a palavra
do Senhor vai dizer no versículo 2: e a terra era sem forma e vazia. A terra não tinha forma, a terra estava destruída, tinha um caos que pairava sobre a terra, tinha um caos que estava sobre a terra, ela não tinha forma, ela não tinha forma. Quem sabe você chegou nessa noite e você está olhando para a sua vida e você está imaginando sua vida como a terra, sem forma e vazia. Você chegou aqui tão vazio, olhando para as coisas, para os sonhos que você tinha e achando que não tem nem mais forma para eles acontecer. Quem sabe você está olhando para o seu casamento e está vendo um caos, as trevas estão reinando, estão habitando sobre o seu casamento. Você tem tido fortes brigas na sua casa por causa dos seus filhos, porque você tem tentado mostrar a ele o caminho, mas você olha para a vida dele e vê um caos no meio do seu relacionamento com o seu filho. Mas eu queria te dizer para você nessa noite, a palavra no original do verbo criar é bara, e bara é formar para um novo começo. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Se você crê, levante a mão nesse momento, levante a sua mão nesse momento. Eu profetizo através da palavra de Deus sendo liberada na sua boca, novas coisas acontecendo na sua casa, novas coisas acontecendo na sua empresa, novas coisas acontecendo no seu local de trabalho, no seu relacionamento com seus filhos. Eu profetizo um novo começo de Deus vindo sobre a sua vida. Eu profetizo no nome de Jesus um novo começo de Deus. O novo começo de Deus, coisas novas se formando, criando-se para um novo começo. E aí a Bíblia vai dizendo: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Queridos, tudo que está em trevas, quando você começa a liberar a palavra de Deus, quando você começa a declarar a palavra de Deus, que é poderosa, que é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, ela vai até a extremidade da alma e do espírito. E quando você libera essa palavra, que é poderosa, tudo que está em treva, começa a vir a luz, começa a vir a luz. E onde está a luz de Deus, querido, as trevas não podem prevalecer. As trevas não podem prevalecer, porque a vontade de Deus, ela é soberana. A vontade de Deus, ela é soberana. A palavra do Senhor. Mas nessa noite, queridos, Isaías capítulo 57, Isaías capítulo 57 e versículo 19, diz assim: como fruto dos seus lábios criei a paz, paz para os que estão longe e paz para os que estão perto. Queridos, esse contexto aqui está falando do povo de Deus. Quando você começa a abrir a sua boca, quando você começa a declarar, Deus quer usar a sua boca para estar trazendo paz. Você começa a declarar a palavra dele, e você começa a trazer paz. Paz para a sua vida, paz para a sua vida, paz para aqueles que estão ao seu redor, paz para aqueles que estão longe. A palavra de Deus, ela é poderosa. E você, querido, você não pode estar sepultando as suas orações. Mas, irmão Rodrigo, como é que eu sepulto as minhas orações? Você ora pedindo a Deus uma coisa, e aí você, quando acaba de orar,
A mãe chega lá e diz: Senhor, toma o meu filho em tuas mãos, abençoa ele, Senhor, faça com que ele seja um filho abençoado, que ele se desenvolva, que ele alcance voos altos, Senhor, que ele seja um filho obediente. E aí a mãe ora, e depois quando o filho está lá, ela diz: menino, você é desobediente, viu? Desobediente. Você é uma desgraça na minha vida. Querido, você tem que ter cuidado com as palavras que você libera, porque senão você fica numa briga constante, ao mesmo tempo que você ora, esperando receber de Deus, esperando ver as coisas mudar na sua vida. Você, com as suas palavras, você sepulta as suas orações. Tem que ter cuidado, tem que ter sabedoria, tem que ter discernimento, tem que estar em constante vigilância o que sai da tua boca, porque a palavra diz que vida e morte está no poder da língua, e aqueles que bem a utiliza comerão dos seus frutos. É a lei da semeadura, querido. Aquilo que você está liberando da sua boca, você está semeando. Então, se você está semeando bênção, pode ter certeza, querido, pode ter certeza que vai começar a vir bênção de todos os lados na sua direção, por mais que você não esteja vendo. Você está olhando, está vendo tudo seco, você está olhando, está vendo tudo morto. Imagine a situação de Ezequiel no vale de ossos secos. Ezequiel olha para o vale, e a Bíblia diz que os ossos estavam sequíssimos. Não era cadáver lá, estavam lá os cadáveres, com carne ainda, pele, os olhos, os cabelos, não. A Bíblia diz que era um vale cheio de ossos. Era um vale cheio de ossos, e os ossos estavam sequíssimos. E aí a palavra do Senhor chega a Ezequiel e diz: filho do homem, é possível reviver? É possível voltar à vida? E Ezequiel diz: Senhor, tu sabes, tu o sabes. E aí ele diz: profetiza, Ezequiel. Começa a liberar a minha palavra, Ezequiel. Começa a falar a minha palavra sobre o vale. Comece a falar, Ezequiel, comece a falar. E aí a palavra diz que ele profetizou como o Senhor lhe mandou. E aí começaram a se juntar osso com ossos, ligamento com ligamento, músculo com músculo, pele voltando, o fôlego de vida voltando, querida. Porque assim, quando você libera a palavra de Deus, o que está morto volta à vida. O que está morto volta à vida. Pode até estar você olhando para o seu casamento, quem sabe o médico te deu um diagnóstico e disse: acabou para você. Mas eu duvido você começar a dizer, abrir a sua Bíblia e dizer: peraí, câncer? O que é câncer? Diante de um Deus que chama o morto da tumba e diz: Lázaro, venha para fora. Lázaro, venha para fora. O que é um câncer perto de um Deus que diz: levanta e anda? O homem estava 38 anos lá, na beira do tanque, esperando por um milagre. Mas aí ele tem um encontro com Jesus, e Jesus só diz para ele: levanta e anda, pega o teu leite e vai embora para casa. Queridos, precisamos crer realmente na palavra. Precisamos crer realmente na palavra de Deus e entender o poder que ela tem na nossa vida. E ao invés de estar liberando palavras de maldição sobre nós mesmos, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso local de trabalho, sobre a nossa empresa, precisamos liberar as bênçãos do Senhor. Mas, irmão Rodrigo, qual é a segunda coisa que precisamos aprender sobre a palavra? Diga assim para o seu irmão: as suas palavras, marcam o limite da sua vida. A sua palavra, querido, as palavras que saem da sua boca, ela vai marcar o limite da sua vida.
Veja o que diz a palavra do Senhor. Provérbios 28 e versículo 21 diz: o que lemos no início: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Aquele que a bem a utiliza comerá do seu fruto. Você já ouviu alguém falando: não, eu só vou viver até 60. Eu já vi isso várias pessoas falando. Minha mãe dizia que ia viver só até 60. Quando chegou 60, minha mãe e meu pai diziam que iam morrer os dois juntos. Quando chegou os dois com 80 anos, as palavras. Tome cuidado com as palavras que você tem liberado sobre a sua saúde. Tem pessoas, meu irmão, que chega assim e diz: depois dos 30 é só ladeira abaixo. Depois dos 30 é só ladeira abaixo. E aí tome cuidado, porque aí seu corpo ele vai receber o comando. Ele vai receber o comando. Você está dizendo para ele: ó, depois dos 30, corpo, é só ladeira abaixo. Então aí ele diz: ó, então vamos preparar lá para ela, para ele, a artrite, a artrose, a osteoporose, a diabetes, a hipertensão. É o que você está profetizando e liberando, porque às vezes você fala brincando, querido, mas as palavras elas têm um poder que às vezes você, nas verdades, as pessoas não entendem o poder da palavra. Ela sai da sua boca. Ela sai da sua boca e você libera. Aí a pessoa está com uma dor nas costas. Aí diz bem assim: não, mas é normal. Depois dos 30 é dor aqui, dor aqui, dor aqui. E aí seu corpo vai recebendo. Aí ele vai dizendo: tem mais umas dorzinhas para eu acrescentar para você. Você está querendo dor. Então, mas se você fizer o contrário, está uma dor que você diz: dor, você não me pertence. Eu tenho um corpo renovado, porque aquele que me chamou é fiel para cumprir. Eu não aceito enfermidade sobre a minha vida. A dor aparece no joelho e você não se conforma com ela. Você diz: vá embora, no nome de Jesus. Aqui, ó, nesse corpinho não, viu? Nesse corpinho não. Porque aqui é o templo do Espírito Santo. E eu vou viver para cumprir os propósitos de Deus na minha vida. Eu não sei você, mas eu vou viver. Eu quero viver para ver Deus me usar poderosamente. Eu quero viver para ver Deus mudar a história dessa cidade. Eu quero viver para ver um avivamento em Lagarto. E Deus quer te usar. Então comece a liberar palavras de bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua vida financeira. Eu comecei o ano dizendo: Senhor, eu orava, nas minhas orações eu dizia: Senhor, sopra o nome da minha empresa no estado de Sergipe. Senhor, sopra, começa a soprar. Eu não quero fazer corrida só em Lagarto. Eu quero ir para outros municípios. Eu quero ir para outros estados. Eu quero ir para o Brasil, Senhor. Começa a soprar. E aí, queridos, depois que eu orava, eu não ia sepultar as minhas orações, não. Eu falava com alguém dizia: Rodrigo, aí eu dizia: rapaz, expectativa 1000. Esse ano a corrida é a atividade mais praticada do planeta. Deus preparou esse momento e eu vou aproveitar o barco. Eu vou pegar a prancha e vou surfar nessa onda até mais alto que eu conseguir ir. E quando eu não conseguir ir, Deus vai me jogar mais alto ainda. E eu também comecei a orar. Eu disse: Senhor, eu estou precisando de um carro novo, Senhor, porque para eu viajar para outros lugares, meu carrinho já está sofrendo. Eu fui ali em Salvador, Senhor, quase não voltava para casa com o carro. E aí eu comecei a orar, mas eu disse: Senhor, eu quero um carro novo. Eu quero 0 quilômetro. Eu quero tirar ele na loja. E minha esposa disse: com o lacinho em cima. E a gente profetizava dentro do nosso lar. E até os nossos filhos começaram a entrar. Eles começaram a declarar: mamãe, quando é que papai vai comprar o carro novo?
Eles começaram a orar na hora do almoço. Senhor, eles já oravam agradecendo a Deus pelo carro que não tinha chegado ainda. Ele dizia: papai do céu, eu te agradeço pelo carro que papai vai comprar. E eles oravam, e até hoje eles continuam orando. Sabe por quê? Porque o carro chegou. O carro chegou. O carro chegou e é potente. E é potente, a gente pisa nele e vai. Umbaúba, Estância, Nossa Senhora da Glória, Itabaiana, Tobias Barreto. E por onde o Senhor quiser nos levar. Mas você precisa profetizar, orar e ter a convicção que você serve a um Deus, e que as palavras que você está liberando, que está saindo da sua boca, é a palavra de Deus, e ela vai trazer à existência as coisas que ainda não existem. Eu lembro quando minha esposa estava grávida de Emanuel, teve o sangramento. Eu coloquei a mão sobre a barriga dela, naquela maternidade, e eu profetizei. E eu disse: Senhor, do ventre dela, nenhum dos frutos se perderão. Nenhum dos frutos se perderão. E o impossível aconteceu naquela maternidade. Mas eu creio que nessa noite tem pessoas aqui que chegaram por essas portas. Muitos caos, muitas tribulações tem se levantado, porque você mesmo tem liberado as palavras e atraído as coisas na sua direção, querido. Nenhuma derrota, anote isso, nenhuma derrota que você teve até hoje veio por acaso. Elas vieram por causa das palavras que você liberou e você nem percebeu. De maneira inconsciente você ia falando, você ia liberando de maneira inconsciente, e as coisas iam se formando, porque quando você libera a palavra, algo começa a ser criado. Quando você libera a palavra, as coisas começam a se formar e ganhar forma. Você ora por cura e olha: mas eu ainda estou doente. Mas não é essa a visão. Você ora por cura e diz: Senhor, pelas tuas pisaduras fomos sarados. Sobre o meu corpo, enfermidade fora. Sobre o meu corpo, enfermidade fora. E aí você ora: sobre o meu corpo, enfermidade fora. Você ora: Senhor, eu não aceito mais passar por dificuldade financeira. E aí você libera a palavra, você diz: todo demônio devorador sobre as minhas finanças, eu declaro fora. Fora. Você declara sobre a sua vida mesmo, você diz: toda falta de domínio próprio que me fez gastar com aquilo que não era necessário, para que hoje eu estivesse nessas condições, eu profetizo sobre a minha vida, domínio próprio. E aí você começa a profetizar: domínio próprio sobre a minha vida, para comprar somente o que eu necessito. Querido, você tem que profetizar, você tem que declarar a palavra. Sabe por quê? É a terceira coisa que precisamos aprender nessa noite sobre a palavra. Olha, diz assim: ó, suas palavras podem ser usadas para a sua própria transformação. Suas palavras, elas vão ser usadas, Renata, para a sua própria transformação. E onde está isso, irmão Rodrigo? Um versículo anterior, Provérbios capítulo 18, versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Quando você começa a falar a palavra de Deus,
quando você começa a liberar a palavra de Deus sobre a sua vida, sabe o que é que acontece? Você fica tão cheio, mas tão cheio, você fica tão cheio, que a sua mente só consegue pensar no que é positivo, no que é bom, no que é agradável. Você começa a dizer: vai dar certo, vai dar certo, eu estou sentindo que vai dar certo, Deus vai me abençoar. Hoje eu amanheci e eu não vou perder mais uma vez. Hoje eu estou decidido a vencer. E você começa a declarar isso, você começa a falar, você começa a profetizar. E aí o seu coração começa a ficar cheio, a sua mente começa a ficar cheia. E aí, olha o que diz aqui. Um escritor, ele disse bem assim, ó: sua vida sempre irá na direção dos seus pensamentos mais fortes. Sua mente sempre irá, querido, na direção dos seus pensamentos mais fortes. Se você começa a profetizar, a liberar a palavra de Deus na sua vida, não tem como você ir em outra direção, porque os seus pensamentos, eles vão te conduzir, eles vão direcionar você para essa nova transformação, para esse novo ser, para essa nova vida que você tanto almeja e deseja no seu coração. Se é no seu casamento, se é na sua empresa, se é no seu local de trabalho, se é no seu relacionamento com os filhos, você vai começar a ver, porque o seu coração está cheio, ele está cheio e os seus pensamentos estão em um só propósito, estão em um só objetivo. E olha o que diz a palavra do Senhor. Tiago capítulo 3 e versículos 4 e 5 a parte A diz assim: tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo. Tiago está dizendo, ó, como o leme, na direção do piloto, ele determina para onde o navio está indo. A mesma coisa é aos seus lábios. A sua língua, aquilo que você está liberando, aquilo que você está falando, é o que vai direcionar, é que vai dizer o trajeto, para onde você vai. Para onde você vai. E a neurociência, ela, Ivina, vem dizer agora que a nossa fala, pastora Paulina, está ligada em primeira cadeia com o nosso sistema nervoso central. Aquilo que você fala, o seu corpo internaliza e executa o comando. E os coaches, sabendo disso, Renata, eles têm usado desse artifício que a neurociência diz ter descoberto, e começa agora a fazer palestras e reuniões no Brasil inteiro, juntando multidões e multidões de pessoas, Alexandre, onde as pessoas pagam 40 mil, 50 mil, 20 mil, sabe para quê, Alexandre? Só para você ir lá, sentar na mesa, e o rapaz, o coach lá dizer para você, que aquilo que sair da sua boca, vai determinar o seu destino. E a Bíblia já falava isso há milhares e milhares de anos. O que a neurociência está trazendo como novo, a Bíblia já estava falando há milhares e milhares de anos, que você vai colher do fruto daquilo que você libera. E aí o que é que ele diz? Ele diz que no nosso sistema nervoso central tem comandos, e esses comandos são, Dani, como... Quem aqui já foi em um pasto? Quem aqui já foi em pasto? Queridos, vocês já observaram lá no pasto como é? Está lá o capinzão, né? Mas no meio do pasto tem uns caminhozinhos, que só dá mesmo a conta dos seus dois pés passar. E aí você está lá indo pelo aquele caminho. A neurociência, ela diz que no seu sistema nervoso central, por tudo que você liberou, desde o dia que você nasceu até hoje, todas as palavras que você já liberou,
foram formados caminhos no seu sistema nervoso central. Quando vem o estresse, o que é que ele faz? Comida, e você sai pelo mesmo caminho, comer para descontar o estresse, a ansiedade, a raiva que você teve. Se frustrou com alguma coisa, olha o caminho: se isolar, ficar sozinho, trancado, não quer ver ninguém. E aí, a transformação pelas palavras vem agora. Eles descobriram que através das palavras, irmã e missionária Daiane Ramos, através das palavras, novas vias são formadas no nosso sistema nervoso central, que era o que a Bíblia já estava falando. Eles trazem como novo, mas a Bíblia já falava que você vai ser alimentado, você vai receber aquilo que você está liberando. E aí, se você começa a passar por um momento de dificuldade e você decide mudar a rota, você dizer: comida não, não mais comida, Satanás, não mais comida, Rodrigo, não mais comida, João, não mais comida, Maria, não mais comida. A partir de hoje eu tenho um domínio próprio. Mas tem que declarar, querido, você tem que abrir a boca, não é ficar assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu sou, não tem jeito, eu nasci. Não, querido, não, as suas palavras, elas vão transformar a sua vida, elas vão criar uma nova rota, uma nova via para você transitar, uma nova via para você transitar. A palavra de Deus, ela tem uma nova rota para você. Por mais que você chegou aqui nessa noite se sentindo ansioso, depressivo, por mais que o caos esteja reinando na sua vida, eu quero profetizar na sua vida. Eu quero dizer para você nessa noite, levante a sua mão. Eu quero profetizar novas vias sendo traçadas no seu sistema nervoso central. Você, a partir de hoje, vai começar a liberar palavra de Deus sobre a sua vida, e novas rotas começarão a ser traçadas. Ansioso, nunca mais. Eu quero que você fique de pé. Eu quero que você fique de pé nessa palavra. Eu quero que você fique de pé. Em nome de Jesus, pegue na mão do irmão que está do seu lado. Eu quero que você pegue na mão do irmão que está do seu lado. Eu quero que você comece a apertar a mão dele, chacoalhe ele, e diga assim: comece a liberar a palavra de Deus. Comece a liberar a palavra de Deus. Diga: comece a falar a palavra de Deus. Comece a ver com os olhos da fé novas vias, novos trajetos, novas rotas do céu sendo traçadas para a sua vida. A partir de hoje eu profetizo, tem novo de Deus vindo na sua direção. Eu profetizo, tem novo de Deus vindo na sua direção. Os irmãos do Ministério de Louvor podem nos ajudar. Eu quero dizer para você nessa noite, você pode ter chegado aqui, a sua vida está o caos, olhando assim a olhos, não era nem para você estar aqui, porque Satanás disse para você várias vezes: fique em casa. Ele disse para você: fique em casa, mas você quase sem forças, vestiu a roupa, calçou o sapato e veio até aqui. Mas eu quero te dizer nessa noite, que se você pegar essa palavra, se você começar a colocar ela em prática todos os dias, quando você acordar, você pegar a sua Bíblia e começar a ler, e depois de você ler, você começar a declarar a palavra de Deus sobre a sua casa, sobre o seu dia, e você começar a dizer: eu estou indo para o trabalho, mas hoje as coisas lá vão ser diferentes.
Eu estou indo para a minha empresa, mas as contas que não estavam batendo agora vai transbordar. O que não estava batendo vai transbordar agora. Quando você acordar de manhã, o diagnóstico do médico é negativo, mas você começar a dizer: eu não aceito essa enfermidade. Eu não aceito essa enfermidade na minha vida. Eu não aceito essa enfermidade na minha vida. Quando você, querido, dizer: eu vou profetizar, eu vou começar a falar, porque eu tenho entendimento que novas rotas estão sendo traçadas. Enquanto eu estou liberando, eu ainda não consigo ver com os olhos, mas no mundo espiritual já está sendo formado. Já está sendo formado. Eu profetizo formação de coisas novas na sua vida nessa noite, criando-se para um novo começo. O novo começo de Deus se formando na sua vida. Novas rotas sendo traçadas pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Eu profetizo que você vai viver coisas sobrenaturais. Eu profetizo você me procurando pelos corredores, me procurando na rua, dizendo: irmão Rodrigo, eu quero lhe contar um testemunho. Eu profetizo: eu estou vivendo um milagre. Eu estou vivendo um milagre. A minha casa era assim, assim e assim. E agora, irmão Rodrigo, está um jardim. O meu casamento está um jardim. Porque do caos, Dani, Deus criou um jardim belo e perfeito. Do caos, Dani, Deus cria jardim. Que Deus maravilhoso é esse? Que Deus tremendo é esse? Nessa noite eu quero te convidar, querido. Aqui nessa noite você, quem sabe você não conhecia a palavra. Porque João capítulo de número 1 diz que Jesus era a palavra. Jesus era a palavra. E tudo foi criado por meio dele. E sem ele, nada do que existe se fez. Quem sabe você não encontrou a palavra até hoje. A palavra que quer mudar a sua vida, que quer escrever novos trajetos, novas rotas para você, que quer mudar e quebrar as maldições que você vinha carregando até hoje. Quem sabe você chegou aqui com a vida atormentada, mas eu queria dizer para você: a palavra de Deus, ela já está aqui. Jesus, a palavra de Deus, ele já está aqui. E eu quero te convidar nessa noite a fazer essa oração. Toda a igreja feche os olhos. Eu quero que você ore comigo e diga: Pai, em nome de Jesus, nessa noite, coloca a tua palavra nos meus lábios. Senhor, faz o meu coração transbordar da tua palavra. Renova a minha mente com a tua palavra. E me faz viver como um novo ser. Me faz viver como uma nova criatura. Eu não quero mais viver para liberar palavras de maldição sobre a minha casa, mas eu quero viver pela palavra. A palavra que é o caminho. A palavra que nos conduz até o céu. A palavra que é a bússola de Deus, a revelação de Deus aqui na terra. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu quero que você levante a sua mão onde você está. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Eu vejo sua mão que se levanta. Aleluia, aleluia. Tem festa no céu nessa noite. Tem festa no céu nessa noite, e na igreja também. A igreja continua orando. Eu vejo as mãos que se levantam. Eu vejo, glória a Deus, mais uma mão, aleluia, aleluia. Eu vejo, levante a sua mão, querido. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Eu vejo as mãos que se levantam nessa noite. São muitas mãos, são muitas pessoas. Isso é, querido, isso é a palavra de Deus.
É a palavra de Deus. Se você pode, saia do seu lugar. Vem aqui que eu quero orar por você. Saia depressa, não tenha vergonha. Pode vir, venha. Venha, não fique com vergonha. Você que levantou a mão pode vir. Você que levantou a mão, venha. Venha, eu quero orar por você. Todos que levantaram a mão, eu profetizo em nome de Jesus, todas as algemas que aprisionam da vergonha, do medo, agora, em nome de Jesus, caia fora, Satanás, caia fora. Eu profetizo as vidas vindo à frente, as pessoas sendo libertas, para a honra e glória do nome de Jesus. Se você levantou a sua mão, eu quero orar por você. Vem aqui à frente, eu quero orar por você em nome de Jesus. A igreja coloca as mãos na direção. Coloca a mão na direção. Glória a Deus. Como é seu nome, jovem? Tiffany e Tatiane. Eu queria dizer para vocês, olhem bem para mim. Vocês sabiam que hoje está tendo uma festa no céu? A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há uma festa no céu. Imagine duas. Imagine a quantidade dos que aqui estão. Está tendo uma festa no céu e aqui também, porque os nossos corações se alegram. Porque hoje vocês têm uma família. Hoje vocês pertencem a uma família, a um povo lavado e remido e que vai morar no céu. Que vai morar no céu, porque foi o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário que nos redimiu de todo o pecado. Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu te entrego, Senhor, a vida da Tiffany em tuas mãos, Senhor. Sustenta ela, Pai. Sustenta ela na tua presença. Firma os passos dela. Escreve novas rotas, novos trajetos para a vida dela, novos rumos, não rumos tortuosos, mas direções para o céu. Que ela venha andar na direção do céu. Que ela venha encontrar a maior rota de todos os dias, quando ela acordar. Que ela venha ter um encontro contigo, Senhor. Meu Deus, sustenta os sonhos dela na tua mão. Guarda, Senhor. Meu Deus, que da boca dela venha sair bênção e não mais maldição. Que da boca dela venha sair a palavra de Deus. Em nome de Jesus, eu profetizo um novo tempo, Tiffany. Um novo tempo sobre a tua vida. Eu profetizo um novo tempo sobre a tua casa. Eu profetizo você vivendo o extraordinário dos céus. Meu Deus, toma a vida de Tati em tuas mãos, Senhor. Meu Deus, eu profetizo o nome de Jesus, Pai, que o Senhor vai surpreendê-la. Que o Senhor vai surpreendê-la, Senhor. Eu profetizo sobre a mente dela. Os pensamentos mais fortes que virão sobre a mente dela, a partir de hoje, será de acordo com a tua palavra. Será de acordo com a tua vontade para a vida dela. Eu repreendo todo pensamento que não provinha do Senhor. Todas as palavras que ela liberou até hoje, que fizeram com que ela traçasse rotas indesejáveis para a vida dela. Eu profetizo ela sendo guiada pelo Espírito Santo. Eu profetizo ela sendo guiada pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Se você pode, dê uma salva de palmas bem forte ao Senhor. Meninas, olha ali para o lado, ó. Você está em casa, ó. Você é amada. Então vão lá para os nossos irmãos nas laterais. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.